Oi pessoal, hoje um vídeo um pouco diferente. Na verdade, um vídeo levando vocês a outros vídeos, a outro canal no YouTube. As instruções todas certinhas vocês vão encontrar na parte descritiva dessa contribuição aqui ao canal do Painel WW. E o material ao qual eu quero chamar a atenção é a respeito de uma conferência de 2 dias que eu acabei, a participação minha hoje aqui em São Paulo. Ela foi organizada por um grande banco brasileiro de investimentos, o BTG Pactual. Só para esclarecer vocês, essa é uma atividade profissional que eu desenvolvo também. Eu sou palestrante e eu sou muitas vezes contratado por promotores de grandes eventos para fazer a moderação de debates. E esse foi o meu papel em alguns dos segmentos desses 2 dias. O que se discutiu ali? Vamos ao que interessa. Discutiu-se ali, no fundo, a agenda liberal do governo Jair Bolsonaro. Um evento recheado de pessoas importantes desse setor, ministros, colaboradores e principalmente um bando de economistas e gente de mercado vendo de forma crítica quais são as possibilidades, qual é a real condição que essa agenda liberal tem de ser implementada e as suas consequências para a economia brasileira. Então, eu vou fazer um resumo do que me pareceram as principais conclusões para aqueles entre vocês que não estão tão interessados assim em todas as minúcias de discussões que, em boa parte, foram bastante técnicas e aprofundadas. E aqueles que o desejarem, o material está todo à disposição, eu advirto, são horas de discussões, mas elas fornecem, e acho isso importante deixar à disposição do público, uma boa ideia de quais são os principais problemas políticos e econômicos que estão na visão de agentes de mercado, agentes políticos, membros do governo, jornalistas, consultores, analistas de riscos e por aí vai. Eu não preciso nem dizer. O tempo todo o que mais se discutiu, está tudo pendurado na reforma da Previdência. Então, para os participantes dessa conferência, não importa do lado do governo ou fora do governo, o diagnóstico é um só. A reforma da Previdência define o sucesso ou o êxito do governo Jair Bolsonaro e define a capacidade ou não do Brasil sair da situação em que está. Esse era o diagnóstico comum. Ali todos estavam convertidos a respeito disso. Reforma da Previdência e está. Agora vamos a algumas das conclusões interessantes, uma série de abordagens muito boas. Salim Matar. Participei com ele de uma mesa redonda, de uma conversa muito franca, muito aberta, muito engraçada até certo ponto. Salim Matar, que é o secretário para privatização e concessões, o nome é diferente, né? Puseram desinvestimento e desestatização, e ele explica isso por ser mineiro. Ele disse é melhor ir devagar, e esta foi a tônica do cara escalado pelo Paulo Guedes para vender as 134 estatais e até o final deste ano, 2019, arrecadar aí pelo menos uns 20 bilhões de reais para compensar um pouco do déficit do governo. O que o Salim Matar está dizendo a respeito de privatizações? Depois da reforma da Previdência. Aí a gente pergunta para ele, Salim Matar, e como é que você vai fazer as privatizações? Vamos conversar depois da reforma da Previdência. É uma outra coisa com concessões. Aí ele diz que o governo está andando rápido, já tem pacotes preparados, rodovias, aeroportos, e ele situa tudo do ponto de vista, em boa medida, da possibilidade do público entender isso. Em outras palavras, da população aceitar essa ideia da privatização. Agora, o que está ali? Por exemplo, ele já deixou claro também, quando ele fala de desestatizar o crédito no Brasil, ele diz: Caixa, Banco do Brasil e Petrobras, não se toca nessas por ordem de Bolsonaro. Como vocês percebem, a questão política é essencial nesse ponto da reforma da Previdência. E um dos painéis interessantes nesses 2 dias de conferência em São Paulo, ele reuniu 3 governadores, 3 recém-eleitos. Os governadores de São Paulo, João Dória, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. São 3 quadros políticos diferentes, tira aí as siglas partidárias. São 3 figuras políticas diferentes, com 3 trajetórias políticas bem diferentes também. E um ponto em comum. Eles dão apoio irrestrito à reforma da Previdência, embora admitam que, ao contrário do que antes sempre se supunha na política brasileira,
não têm o mesmo grau de controle sobre as bancadas no Congresso dos seus respectivos estados. Mas não importa, dizem eles. Eles parece que combinaram até o discurso, vocês podem lá depois conferir se tiverem vontade, essa parte do debate todo foi muito rápida, muito dinâmica, são políticos treinados, sabem falar o que querem, e por isso é que eu dei importância a algo que os três destacaram, que querem ver o presidente Jair Bolsonaro jogar o cacife político dele com mais empenho na questão da reforma da Previdência. Isso aí ficou claro desde o começo da conversa. Eles acham que a reforma da Previdência depende do ambiente político. E o ambiente político, hoje, não está bom para o governo, a não ser que o presidente entre de cabeça. E esta foi uma demanda que eles fizeram, junto às redes sociais, para convencer as pessoas a engolir um remédio amargo. Eu não tenho a menor ilusão. A reforma da Previdência vai criar um enorme número de perdedores por toda parte e, segundo os governadores, ou pelo menos esses três que estavam lá no evento do qual eu participei, se não houver um empenho maior de Jair Bolsonaro, a reforma enfrenta dificuldades no Congresso. Qual é o interesse dos governadores na reforma da Previdência? É imenso, em primeiro lugar, porque eles têm uma situação fiscal complicada também, mas em segundo, porque a reforma, com crase, tá? A reforma da Previdência está atrelada a outra questão de grande interesse para os estados brasileiros, que é a simplificação tributária. Uma coisa não vai andar sem a outra. E aí os governadores já entraram numa barganha com o Paulo Guedes a respeito, por exemplo, da cessão onerosa. Aquela combinação feita lá atrás, quando se capitalizou a Petrobras, em cima de barris de petróleo descobertos, e hoje isto valeria uns 100 bilhões de reais que a Petrobras entregaria para a União. E os governadores estão de olho nisso. Isso aí é uma negociação. Essa negociação vai junto com a parte tributária, com a parte de reforma de Previdência e com a parte política. Confiram lá. Vale a pena, vocês percebem como isso se articula. Outra conversa interessante, eu digo interessante porque conheço Joaquim Levy desde os tempos em que ele foi ministro da Fazenda da Dilma. Ele hoje é o presidente do BNDES. Né? Teve lá, uma das minhas participações nessa conferência foi uma longa entrevista, quase 50 minutos, one-to-one, como a gente fala, face-to-face, uma entrevista olho no olho com o Joaquim Levy, que preside o BNDES, escalado lá pelo Paulo Guedes. E o BNDES, pessoal, não é um banco qualquer. Se vocês pensarem no crescimento de uma economia, ela depende de um oxigênio chamado crédito. E no Brasil, qualquer economia, tá? E no Brasil, esse oxigênio, crédito, em condições de financiar projetos de longo prazo, só tem uma fonte importante, o BNDES. É tradicionalmente um dos instrumentos mais importantes de governos brasileiros de promoção do desenvolvimento e do crescimento da economia. Tradicionalmente. Cada governo brasileiro colocou o BNDES diante de uma certa, digamos, escolha. Participações em grandes empresas de capital aberto, por exemplo, isso tem sido muito criticado. Tomar o dinheiro do contribuinte e subsidiar créditos, por sua vez oferecidos a setores que não conseguiriam, de outra maneira, ter acesso a financiamento em condições favoráveis. Há uma série de demandas feitas por economistas nos últimos anos, questionando se essas políticas do BNDES realmente ajudaram a produtividade, a eficiência e, digamos, a competitividade das indústrias ou dos setores da economia ali beneficiados. Joaquim Levy responde a essas críticas de uma maneira incisiva. Ele promete que a época do subsídio está terminando, e aí ele entra numa discussão interessante, sobretudo com o setor do agrobusiness, representado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, essa que batizou essa frase que resume o problema. Ela diz: o desmame, ou seja, o apego de setores da economia brasileira a subsídios, o desmame tem que ser vagaroso, não pode ser radical. Joaquim Levy, confrontado com isso, é interessante a resposta. Ele diz: radical ou não, nós vamos ter que fazer, porque as condições nos impuseram isso. Outra coisa, foco em infraestrutura. É interessante porque, partindo do ponto de vista, como todos ali nessa conferência partiram, que se não tiver reforma da Previdência, não tem nem o que pensar em termos de crescimento da economia, o novo presidente do BNDES diz o seguinte: minha tarefa é
desembarcar, ele não usou essa palavra, sou eu que estou usando, desembarcar o banco dessas grandes participações, focar na pequena e média indústria e, principalmente, abrir a possibilidade de investimento em infraestrutura, com ênfase no saneamento básico. Como vocês sabem, quase metade da população do Brasil não tem nem acesso a saneamento básico. Me parece uma proposta muito adequada ao tipo de país que somos. Conclusão de tudo isso é esta inicial: sem reforma da Previdência não há plano B. Não é que, ok, provou-se uma reforma da Previdência meia boca, o pessoal disse que abaixo de 800 bilhões de economia não seria uma reforma da Previdência que traria, digamos, impactos significativos na situação fiscal brasileira. O consenso ali, eram mais de 5 mil participantes, né? Vai e vem, estava lá também, deu um recado importantíssimo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Esse recado repercutiu pra caramba na internet e na grande imprensa, dizendo: olha, gente, para com o discurso de campanha, cuidado com o discurso da antipolítica, o momento é delicado e necessita toda a concentração do governo nesta tarefa de aprovação da reforma da Previdência. Então, não há um plano B, né? Ou é ou não é. E consenso lá geral também. Isso a gente vai saber rápido, através da reforma da Previdência e do tempo que ela demandará para ser aprovada. Nós vamos saber bem depressa se o governo Jair Bolsonaro vai dar certo ou não. Pessoal, eu deixo as instruções aí para quem quiser, enfim, se informar, formar sua própria opinião a respeito de tudo isso. Foi interessante, realmente um evento no qual as pessoas ali trocaram ideias com clareza, sem se importar ali de falsas vaidades ou o que seja. E aí tomara que vocês aproveitem. De todas as maneiras, ficou aqui o meu resumo e o meu obrigado. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.